maior hype de 2020, com certeza absoluta, é a nova geração Xbox Series X e PlayStation 5, mas você sabia que ela tem um risco, e não é pequeno, de ser adiado, e não é por problema técnico, é biológico. Estranho, né? Vem comigo, eu vou explicar. Fala galera do Geek, eu sou o Godcos e você tá no Detonando Geek. O assunto de hoje é bem diferente do conceito normal do nosso canal, onde nós falamos sobre as tecnologias, sobre as possibilidades, como vão ser as tecnologias e principalmente temos focado bastante no assunto de nova geração, incluindo aí vários conteúdos, incluindo de ontem também, que era do Xbox One X, bem relevante, uma pergunta que todo mundo fazia, mas hoje a gente vai desviar um pouco o caminho não tão tecnológico, mas falar de um assunto, de uma possível realidade, é o que? O adiamento da nova geração. Por quê? Pelo problema que a China vem enfrentando em relação ao coronavírus. Não é só a Microsoft e Sony que podem adiar, tem jogos também, a indústria gamer pode sofrer adiamentos, aliás, já sofreu bastante adiamentos, não só de jogos, equipamentos, mas também de eventos. Vem comigo, eu vou te explicar tudo agora, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha. Essa informação compartilha mesmo, porque ela é extremamente importante, principalmente para quem tá muito no hype, mesmo que isso possa não acontecer, mas se acontecer, você já não fica tão frustrado quanto você ficaria, porque se você tá que nem eu, tá na expectativa da nova geração, é claro, é óbvio, é lógico. Bom, vamos começar pela causa, né, e também vamos trazer os fatos. Talvez nem tenha um atraso em si, mas a gente pode ter um aumento de custo por conta disso. A coisa realmente é impactante, o Brasil pode sofrer aí uma sequela grande, principalmente quem tá na expectativa, que nem eu, que nem já falei, da nova geração. A causa é óbvia, é claro, é lógico, se você é um habitante do planeta Terra nos últimos 3 meses e teve pelo menos 1 segundo de sinal de comunicação com qualquer pessoa, através mesmo de sinal de fumaça, você sabe da existência do coronavírus. Se você não sabe da existência do coronavírus, eu peço gentilmente que você pare de assistir esse vídeo agora. Aliás, pare de ver sobre videogame e vai ver o que tá acontecendo no mundo. Você precisa realmente saber. O coronavírus é uma das coisas mais importantes que aconteceu nos últimos 2, 3 meses. É uma variante de um vírus que já é o corona, é um tipo de vírus que já existe desde 1960. No entanto, agora ele consegue se infectar muito mais rápido, como se fosse um vírus tipo influenza, mas ele não é. Dessa forma, ainda não tem vacina e não tem uma cura específica, só o tratamento. E isso é um risco global. Tanto é que é global que o próprio Brasil está como parceiro da OMS e tem relatórios diários sobre a ocorrência de coronavírus no país, que felizmente até agora na América do Sul inteira não teve nenhum caso confirmado. Se a gente tá livre do risco biológico, a gente não tá livre do impacto comercial que isso pode ter. E por que eu tô falando isso? Que o principal país onde o foco começou está se alastrando, e exatamente agora, no exato momento que eu tô gravando esse vídeo, nós temos 43.146 casos confirmados. Desses 43.146, mais de 99% vem da China. A China hoje é um dos principais polos de economia mundial. A produção, por conta da mão de obra barata e a abertura do mercado por parte do governo chinês, fez com que a China fosse um polo de confecção de coisas. Ela é um polo de construção. 96% dos consoles da atual geração que são vendidos para os Estados Unidos e América do Norte é feito na China. A produção em alta escala, isso quer dizer que mais de 70% pelo menos da produção de consoles mundialmente falando vem da China. Isso não quer dizer que o console seja fabricado inteiramente lá na China, mas quer dizer que grande parte da sua concepção é fabricada lá. Principalmente a dependência do mundo de silício da China é na produção e na fabricação de PCB, as placas e também os circuitos impressos que são soldados. Lá criou-se aí, através
dos anos de experiências e da produção chinesa, especialidades e grande produção desse tipo de equipamento que está presente em todos os equipamentos eletrônicos. Não é difícil você pesquisar isso na internet. Aliás, existem sites de fábricas chinesas e se você tiver um protótipo de PCB para que eles montem em grande escala, isso pode acontecer. É só você contratar a empresa. O problema principal de tudo isso é que conforme foi se alastrando a infecção do vírus, várias cidades chinesas ficaram paradas e isoladas. Nós temos alguns parceiros aqui no canal que são de origem chinesas e nós tivemos bastante problemas de comunicação com eles. O problema lá é tão sério que o feriado de primavera foi prolongado para que as pessoas pudessem se recuperar ou ficar em casa e não se movimentar. De forma geral, o governo chinês está privando até o direito de ir e vir dos chineses, ou seja, tem cidades que são muito afetadas, que o transporte público está paralisado, ou seja, trabalhadores não podem ir para as empresas produzirem, e como a China virou um grande polo comercial, é um coração de produção eletroeletrônico do planeta Terra, isso afeta muito. E não afeta apenas e somente na parte da produção, na parte da criação. Perceba que se Sony e Microsoft vão produzir parte dos seus equipamentos em fábricas chinesas, eles têm que enviar funcionários para a China para supervisionar e garantir a qualidade do produto para chegar às peças de montagem nas filiais norte-americanas, nas filiais aqui na América do Sul e outras filiais. Dessa forma, quando tem um problema como esse, onde as pessoas não querem ir nem sair do país por conta da infecção do vírus, se torna também um problema de produção. O que eu tô falando não é caótico e nem é algo que eu estou raciocinando na minha mente. Já está acontecendo. A primeira empresa do setor de gamers oficialmente a falar que foi afetada com o coronavírus foi a Nintendo. A Nintendo aí já avisou que vai ter problemas de entregas de produções do Nintendo Switch por conta dos problemas da China. E olha que a Nintendo não foi afetada 100% com o problema. Por quê? Porque ela já havia mudado parte da sua operação para o Vietnã e nem foi por conta do coronavírus. Ela mudou parte da produção do Nintendo Switch para o Vietnã justamente por conta da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Ou seja, Estados Unidos é um potencial consumidor do Nintendo Switch e a China é a produção do Nintendo Switch. Então, para ela sair fora da guerra, ela colocou parte da produção no Vietnã. E mesmo ela fazendo isso, ela já avisou que vai ter atrasos na entrega em fornecimento do produto nos próximos meses devido ao problema do coronavírus, e ela não é a única. O próprio Facebook também já teve aí problemas e anunciou que vai ter atraso na produção do Oculus Quest, que é o Oculus Rift, realidade virtual do Facebook. A própria Ubisoft também já colocou um sinal de atenção. Ela possui alguns estúdios lá na China e esses estúdios estão parcialmente paralisados, pelo menos até ontem. E se parece muito, ainda tem mais. O Outer Worlds tem uma data de lançamento para Nintendo Switch, o port para Nintendo Switch, que foi adiado por tempo indeterminado, porque o estúdio depende de um parceiro, que o estúdio também é na China. Fora isso, eventos, por exemplo, como campeonatos de PUBG foram adiados e até mesmo a própria Computex, que é um dos maiores eventos de hardware do planeta Terra, que acontece em junho, um pouco antes da E3, pode ser também adiada por conta do coronavírus. Mesmo que ela não acontece definitivamente na China, a Computex acontece em países da Ásia e a Ásia inteira está sob observação. Apesar da China ser o foco principal da disseminação do vírus, a Ásia inteira acabou sendo afetada. O mundo inteiro, aliás, já tem certo tipo de infecção, mas em escala bem pequena. No entanto, a China e Japão possuem aí os maiores casos também. Isso impacta diretamente o quê? Como eu já disse, a produção, o envio de funcionários, a comunicação com os chineses, reuniões, tudo o que pode acontecer para produzir os consoles. Microsoft e Sony não se manifestaram oficialmente, ou seja, pode nem haver esse adiamento de data que tá para o final de 2020, tanto o PlayStation 5 quanto o Xbox Series X. Mas isso não quer dizer que os problemas estejam acabados. Pode ser que eles lançam em 2020, mas com limite de unidades. Dessa forma, os principais continentes que seriam favorecidos, vamos supor que 10 milhões estejam sendo planejados de Xbox Series X e PlayStation 5, e só consiga se fabricar 5 milhões por conta da crise chinesa perante o coronavírus. Esses 5 milhões de cada
console seriam distribuídos no continente europeu e norte-americano com certeza absoluta. Por quê? Porque são os principais consumidores e onde vende mais. Mercados como o nosso, da América do Sul, incluindo o Brasil, vende muito menos e seríamos altamente afetados. Talvez os consoles oficialmente demorariam até metade de 2021 e através de mercado cinza podem vir com preços inflados, porque já vai vir caro, que a gente sabe, mas ainda com baixa mercadoria no mercado, o custo aumenta muito mais e o mercado cinza pode se favorecer dessa falta de produtos no mercado para inflar ainda mais o preço. Então a gente está definitivamente de frente com uma situação real. Até agora, a parte do coronavírus, não existe nenhuma vacina e é tudo muito imprevisível. Qualquer reunião de governo, até mesmo da OMS que você acompanha, eu já acompanhei muito, me interessei muito pelo assunto por motivos óbvios, eu sou um ser humano e não quero morrer, e todos esses governos são muito inconclusivos. A maneira macro ainda não se sabe como lidar com a situação, não existe efetivamente uma cura de medicina efetiva sobre o vírus, e se isso se propagar para os próximos meses, acaba sendo indefinido o que pode acontecer. Dessa forma, a gente realmente tem risco de adiamento não só da nova geração, mas de alguns jogos, porque tudo hoje está muito ligado à China de maneira geral. Ela virou realmente um país, um polo de fabricação que o mundo tem uma dependência, principalmente um mundo de hardware e software. Vamos torcer para que isso realmente aí tenha uma cura efetiva, que os médicos e cientistas consigam elaborar uma vacina efetiva e que também o povo chinês aí saia desse mal que está assolando ele, que pode realmente chegar pra gente. Ainda não chegou, mas pode chegar se essa história continuar. Portanto, por enquanto é isso. Qualquer mudança no cenário, não sou eu que estou falando, são os analistas mundialmente, saiu em várias matérias isso eu tô passando a informação para vocês. Qualquer mudança a gente passa para vocês também. Aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação e até a próxima. Torcendo para que não adie os consoles e nem o coronavírus chegue no Brasil, principalmente no carnaval. Sou Guardicose e até a próxima.